Como explicar o que aconteceu dentro da casa da deputada Flor de Lis? Desde o dia do crime, a polícia levanta cada detalhe em busca de respostas. Nossa equipe mergulhou no universo dos investigadores para entender como agentes especializados descobrem a verdade, num trabalho minucioso que vai muito além da tecnologia. Câmeras de segurança. Vestígios de sangue. Objetos queimados. Uma arma. Uma confissão. Provas que vão ajudar a esclarecer um assassinato ainda sem resposta. Costuma fazer até uma analogia a um grande quebra-cabeça, onde você tem que encaixar a peça no momento certo, na hora certa. Nessa história, um dos filhos do pastor surge como peça principal desse quebra-cabeças. Ele foi preso durante o velório do pai e confessou o crime depois de ser submetido a 2 interrogatórios. Mas como é feito o interrogatório de um suspeito de ter cometido um crime? Segundo a polícia, os depoimentos são feitos individualmente. O interrogado não pode ter contato com outras pessoas para que não tenha a possibilidade de combinar as respostas. Na sala de depoimento ficam o delegado, que faz as perguntas, os investigadores do caso, um escrivão que digita tudo o que é dito e o suspeito, que geralmente senta de frente para o delegado. As perguntas feitas seguem uma série de regras. Os policiais podem usar 2 métodos. O acusatório, onde o policial dá a entender ao suspeito que a investigação aponta ele como culpado, e outro onde a pessoa é interrogada sem interrupções. Você tem que conhecer as provas técnicas, como foi feito, o que foi feito, os depoimentos. Você tem que mostrar a pessoa que você está interrogando ou você está inquirindo, você tem que mostrar a ela que você conhece. Em um depoimento, suspeitos, testemunhas, todos podem estar mentindo. E existem técnicas para descobrir isso. A polícia usa tecnologia, ciência, mas principalmente observação. As expressões faciais, os gestos, a voz, o discurso. Tudo é analisado minuciosamente. Os depoimentos também são gravados em vídeo e analisados minuto a minuto. Um trabalho delicado em busca da verdade. Mônica é especialista em análise de depoimentos. Costuma trabalhar em casos complexos investigados pela polícia brasileira. Você vai dizer para alguém, para uma investigação, que aquilo que a pessoa está falando não é verdade. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente precisa ter todos esses elementos bem amarradinhos, indicando a mesma situação. No nosso rosto, existem 23 músculos que se contraem involuntariamente. O conjunto de contrações é responsável pelas nossas expressões. Raiva, tristeza, dúvida. Mas como saber se alguém não está tentando disfarçar ou simular um sentimento? A especialista explica que profissionais da polícia são treinados para analisar microexpressões, capazes de revelar uma dissimulação, uma mentira. Quando você sente uma emoção, o seu cérebro manda um estímulo elétrico para a musculatura facial. Você está triste, fique triste. Se eu quero dissimular, eu vou colocar uma máscara. Então, o analista precisa identificar essa expressão verdadeira que ocorre antes da máscara. Essas mudanças na expressão são tão rápidas e discretas que podem passar despercebidas durante um depoimento. Por isso que é importante que os depoimentos sejam gravados, para que a gente possa analisar essas expressões frame a frame, slow motion, e aí a gente consegue tirar os quadros com a expressão verdadeira. Gestos, reações biológicas do organismo, como boca seca, suor e alteração na voz. Esses sinais também podem apontar
a veracidade ou não do que está sendo dito à polícia. Número de piscadas, deglutições forçadas, respirações profundas, são muitos elementos que podem ser avaliados e vão ajudar a identificar um quadro de dissimulação. A mulher do pastor, a deputada federal Flor de Lis, chegou a afirmar para a imprensa que o marido tinha sido morto numa tentativa de assalto e que os dois haviam sido perseguidos por uma moto. Mas a polícia apresentou provas contrárias a essa versão. Logo nas primeiras diligências no local do crime, nós vimos que a execução tinha acontecido dentro da casa. Obtivemos várias imagens também do lado de fora da casa, mas no acesso principal da casa, que mostram o acesso principal da casa. E confrontando essas imagens com o que esse rapaz inicialmente falou, que é o Lucas, nós começamos a formar a convicção de que havia ocorrido lá dentro, o crime lá dentro, sem entrada de ninguém diferente na casa, né? Aquela linha de latrocínio começou a ser derrubada. Nós não vimos em imagens perseguição, alguém seguindo, perseguição não digo, mas alguém seguindo. Então, assim, nenhuma movimentação estranha, diferente de pessoas que moravam na casa. Anderson foi morto a tiros. As primeiras informações falavam em 30 perfurações no corpo. Flávio, que confessou o crime, contou à polícia ter disparado 6 vezes. Mas a delegada não acredita nessa versão. A quantidade de perfurações não nos determina a quantidade de disparos. Ali tinha 9 estojos, havia 9 estojos. Então, certamente mais de 6 tiros. Essa pistola calibre 9mm foi encontrada no quarto de Flávio, objeto fundamental da investigação. Cada arma tem uma espécie de impressão digital. Ao ser disparado, o projétil passa pelo cano, onde há raias que imprimem as características daquele cano. Durante o disparo, a bala é marcada, e essas marcas são únicas. O confronto balístico nada mais é do que comparar projéteis encontrados no local de um crime ou no corpo da vítima com os de outros disparos feitos pela arma suspeita. É possível saber com precisão se a arma é a mesma. A polícia confirmou que a pistola encontrada foi usada para matar o pastor. A arma estaria ali como? O autor tem que estar também naquele limite ali. Lucas, um filho adotivo de Anderson e da deputada Flor de Lis, admitiu ter participado do crime. Há uma certa contradição ainda em relação a se os dois pagaram, se só um que comprou, mas seria uma quantia de R$8 mil pela arma, mas não está esclarecido totalmente de onde veio a arma. Outros vestígios também foram encontrados na casa onde tudo aconteceu. Um edredom sujo de sangue, supostamente usado para socorrer a vítima. Anderson foi levado para o hospital, mas já chegou morto. Uma equipe de 4 peritos trabalha para desvendar a morte do pastor Anderson do Carmo. Um médico legista, um profissional especializado em balística, um técnico responsável por analisar dados telefônicos e de internet e um perito de local. No quintal da casa, nos fundos, a polícia recolheu restos de materiais que teriam sido queimados. Segundo a polícia, o celular de Anderson pode estar entre os itens destruídos. A informação é que estaria dentro de casa, porque não teria sido levado, mesmo com aquela possível linha de latrocínio inicial. Então procurariam e nos apresentariam. E até hoje isso não apareceu, o telefone não apareceu. Pelo visto, os peritos ainda terão muito trabalho pela frente. E a repórter Adriana Oliveira está ao vivo na delegacia onde a morte do marido da deputada Flor de Lis é investigada. Boa noite, Adriana. Boa noite, Patrícia. Amanhã a deputada Flor de Lis deve vir aqui nessa delegacia para prestar um novo depoimento. Por ser parlamentar, ela poderia escolher onde e quando ser ouvida pelos investigadores. Mas, de acordo com a assessoria da deputada, ela decidiu aceitar ao convite da polícia porque quer colaborar com as investigações e deseja ver o caso resolvido o mais rápido possível. Segundo a delegada responsável, ela e todos que estavam na casa no dia em que o pastor Anderson foi assassinado são
considerados suspeitos. Entretanto, Flor de Lis amanhã será ouvida na condição de testemunha do crime e não como investigada. O teor do depoimento gera muita expectativa, uma vez que Flor de Lis já deu versões diferentes para o que teria acontecido na madrugada em que o marido foi morto. Ontem, a deputada publicou um texto em uma rede social em agradecimento às mensagens de apoio e voltou a afirmar que acredita na inocência dos filhos, apesar deles terem confessado o crime. Objetos recolhidos na residência da família já estão com os peritos e podem ajudar a montar o quebra-cabeça desse crime que ainda levanta muitas dúvidas. Voltamos ao estúdio do Domingo Espetacular.